Fala galera, hoje vou compartilhar com vocês a história de Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos e a cachorra Baleia, uma história contada no livro Vidas Secas de Graciliano Ramos. Portanto, bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. Esse livro ele conta uma história interessante, que é a história do Fabiano, a sua mulher Sinhá Vitória, os seus 2 filhos, que não tem nem nome. Eles são chamados de o filho mais velho e o filho mais novo. E uma personagem interessantíssima desse livro é a cadela, uma cachorra chamada Baleia. E ela pensa como se ela pudesse emitir opinião na vida da família. É uma das histórias tão interessantes exatamente porque inclui uma cachorra também como um dos personagens principais do livro. O Fabiano é um vaqueiro que trabalha no campo, não estudou, não teve acesso à escola, portanto tem muita dificuldade até de articular palavras, de entender certas situações que estão acontecendo com ele. Ele, a Sinhá Vitória e os filhos e a cadela têm uma vida muito difícil. No determinado momento da história, ele trabalha para um fazendeiro que explora uma pessoa ruim, uma pessoa muito dura com eles. E essa história, ela continua assim, você vai verificar em vários capítulos. Essa edição que eu tenho aqui, que consta no acervo da Biblioteca Pública de Linhares, é uma história que tem 13 capítulos. E você pode pegar esse livro e ler em qualquer ordem dos capítulos que você quiser, considerando naturalmente que você leia o primeiro capítulo no primeiro momento e o último capítulo que fecha a história. Mas os capítulos eles podem ser colocados em qualquer posição. E o Fabiano, ele se sente uma pessoa tão desvalorizada, ele se sente uma pessoa tão explorada por aquele modelo, né, de patrão, de situação que ele vive, numa extensa pobreza, sem expectativa de futuro e sem nada, que em um determinado momento ele chega a se autodenominar como uma coisa qualquer. Acompanhe comigo algumas frases que durante a história o Fabiano faz referência a si mesmo. Não. Provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra governado pelos brancos, quase uma res na fazenda alheia. Para quem não sabe ainda o que é uma res, é uma vaca. Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um urubu. Olha como ele se autodenomina. Evidentemente, os matutos como ele não pastavam de cachorros. Então, o que a gente verifica nessa história? O Fabiano tem uma dificuldade muito grande de se comunicar direito e de se entender naquela situação de grosseria, de violência e de exploração. Inclusive, alguns momentos que ele sai com a família do campo, da roça e vai participar de alguma festa numa cidade próxima. Ele é extremamente maltratado, é explorado, as pessoas tentam enganar ele de todas as formas. Para que vocês me acompanhem nessa leitura, um outro trecho desse livro. Ele, Fabiano, sempre queria ser. Ser o que neste agreste? Ser não, ele é vaqueiro, monta em animal chucro até amansá-lo, socorre na caatinga vaca brava de cria, cura bicheira de animal, atira bem com sua pederneira como se fosse uma espingarda. Estas são as suas qualidades no sertão. Quase não fala. Para que falar? Diz ele, o homem tem que ter ação. No lombo de um animal, ele é ação. Rasga a caatinga atrás do alongado e desafia qualquer um para esse feito. E não é preciso de prosa. Então a gente verifica, tem 2 questões aqui que eu quero colocar para que vocês depois pensem junto comigo e também dêem uma opinião aqui no nosso canal, no YouTube, a partir do momento que vocês lerem esse livro. Por que essa história me emociona? Além de todo o sofrimento dessa família, esse livro foi escrito em 1938. Quer dizer, a gente já tem praticamente 100 anos dessa história. Que o Graciliano Ramos lançou esse livro há mais ou menos 100 anos. Mas em alguns ambientes do Brasil, a gente ainda percebe muita gente vivendo assim, sofrido, explorado na sua mão de obra, né? Sem expectativa de futuro. Às vezes é um modelo de pobreza na vida dessas pessoas, que se reproduz de pai para filho. E mais uma coisa que me emociona muito nessa história é o momento que a família tem que se despedir da cachorra Baleia, que é o momento que o Fabiano tem que matar a cachorra. Porque ela está tão doente, ela já não consegue mais acompanhar
a família durante a sua trajetória, porque ela vive caminhando pelos campos em busca de uma qualidade melhor de vida. Esse momento, para mim, tem um capítulo intitulado Baleia, que é exatamente durante esse capítulo que o Fabiano é obrigado a matar a baleia com um tiro de pederneira, de espingarda, exatamente porque ela já está tão doente, tão fraca, e que ele, assim, a Vitória e os seus 2 filhos, têm que se despedir da sua grande companheira de trajetória, que é a cachorra-baleia. Olha o que o Fabiano está pensando. A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra ali em vários pontos, as costelas apareciam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe comer e beber. Então, essa parte do livro, particularmente, eu acho bastante emocionante. É como se eu também estivesse me despedindo na história, porque Vidas Secas é uma história que me emociona cada vez que eu leio de novo esse livro. Qual o personagem que eu destaco nesse livro? É o próprio personagem Fabiano. Por quê? O Graciliano Ramos teve uma competência e uma sabedoria muito grande na formatação desse personagem, que a gente fala na construção desse personagem. O escritor, a história, ela é narrada como se o narrador estivesse dentro da cabeça de Fabiano, pensando como ele. Então, o Graciliano Ramos foi muito competente em produzir esse personagem, que é um personagem muito autêntico ao longo de toda a história. Ele é muito bem produzido e que nos convence a compartilhar da sua miséria, da sua dificuldade, do sofrimento que ele passa, para tentar se afirmar como um ser humano. Por isso que esse personagem me marcou tanto. E aproveitem para dar o seu ok aqui no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, porque toda semana nós estaremos publicando 2 vídeos, dicas de livro e também sugestões para que você se comporte bem no momento da leitura e para que você cuide bem dos livros. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira.